Oi, tudo bem com vocês? Aqui é do canal da autora Priscila Gomes e estamos na Semana do Escritor e o dia de hoje será a entrevista com o autor Daniel Nonohai. Vale muito que vocês possam conferir as variedades de gêneros que estão disponíveis aqui no canal da autora Priscila Gomes. Estamos com uma semana muito legal para que a gente possa se motivar e se inspirar cada vez mais com toda a literatura nacional. Muito obrigada ao Daniel Nonohai por ter aceitado o convite. Fico muito feliz pela força e pela parceria dos escritores que estão aí no mercado e que estão acreditando na literatura igual a mim. Então eu fico muito feliz para que a gente possa sempre estar trabalhando junto e fornecendo o máximo possível de informações para vocês. Na primeira pergunta eu gostaria de tirar uma curiosidade que eu tenho. Eu li o livro Um Passeio no Jardim da Vingança, bem interessante, com uma história que vale muito vocês conferirem. E com a primeira pergunta eu gostaria de saber quais foram as influências para a construção do seu personagem principal, o advogado, toda a premissa por trás dele. Oi Priscila, tudo bem? O Ramiro, ele surge muito mais da observação do meu entorno, do cuidado em olhar para os meus arredores, do que de uma inspiração literária ou de inspirações literárias. Ele é fruto de pessoas com quem eu convivo, homens da minha idade, entre 40 e 50 anos, os problemas que eles atravessam na vida, os erros que eles cometem ou que cometeram. Então eu poderia, obviamente, citar grandes personagens movidos por vingança, como o Conde de Monte Cristo, Dante, mas na verdade ele surge antes do romance, ele surge como se fosse um amigo imaginário meu, antes mesmo de eu ter o enredo e o desenrolar da história do passeio no Jardim da Vingança. E depois que eu tinha esse personagem comigo, foi simplesmente colocar para ele enredos, situações, problemas, e ele organicamente reagia. Ao contrário de outros livros que eu escrevi, que eu estou escrevendo, no Passeio no Jardim da Vingança, eu tinha um personagem tão sólido, não só ele como os outros da história, que eu não me preocupei muito aonde a história daria. Eu simplesmente fui desenvolvendo e os personagens foram reagindo. Foi uma forma de escrever extremamente divertida, trabalhosa, mas extremamente divertida, porque em alguns momentos sequer eu sabia o que ocorreria na história. Então, qual a influência? A influência é o que eu acho que todo escritor deve desenvolver: a observação. A observação, depois disso, sintetizar o que você observa em personagens que sejam coerentes com eles mesmos, mesmo que sejam muito diferentes de ti, mas que tenham reações compatíveis com aquela psicologia que o escritor criou. Com a segunda pergunta, eu gostaria de entender o porquê da escolha desse gênero para o livro Um Passeio no Jardim da Vingança. Por que a escolha das modificações corporais e do avanço da tecnologia na sua obra? O que te fez escolher essa história? Bem, eu sou o meu primeiro leitor, então obviamente eu escrevo sobre o que eu gosto, sobre o que vai me divertir, sobre o que vai me retirar um pouquinho do cotidiano. Eu, em vista da minha outra profissão, de trabalhar com direito, eu tenho uma carga de problemas, uma carga de cotidiano muito grande, e eu gosto que a literatura me leve um pouco para fora disso. Ela é uma janela de escape do mundo, né? Das preocupações mundanas. Eu queria fazer uma ficção científica que fosse uma projeção factível, digamos assim, ou alcançável do nosso mundo real. Eu queria fugir um pouco do cotidiano, mas queria personagens sólidos, eu queria situações que fossem verossímeis, né? Então eu fiz projeções de tecnologias que existem hoje. Projeções de modificação corporal, projeções na medicina, no próprio direito, que é o meio que eu vivo. Então, essas projeções, esse entorno, me deram um grande prazer de trabalhar. A história de Um Passeio no Jardim da Vingança, ela poderia ter sido escrita em qualquer época.
porque as motivações humanas elas permanecem inalteradas. Mas construir essa ficção tecnológica, projetar tecnologias que sejam coerentes, que sejam alcançáveis dentro de poucos anos, deu um brilho todo especial e uma diversão para mim, porque a escrita não é só trabalho também, né? Ela tem que te dar alguma satisfação. Então, o mundo de Um Passeio no Jardim da Vingança, se for olhar as tecnologias, e até alguns leitores falam que eu deveria ter delineado mais onde e como funcionavam essas tecnologias, mas na verdade esse não é o ponto do livro. A ficção científica ela é só, digamos assim, um pano de fundo. Para quê? Para que a história possa transcorrer com fluidez, que a história possa transcorrer de forma a dar prazer para quem está lendo, né, sem se tornar algo maçante. Agora, com a terceira pergunta, eu gostaria de entender quais foram as suas influências literárias para todo esse desenvolvimento da obra Um Passeio no Jardim da Vingança. É difícil apontar um livro, ou mesmo livros específicos, que tenham servido de inspiração para Um Passeio no Jardim da Vingança. Eu acho que ele tem uma raiz forte na literatura policial dos anos 50, dos Estados Unidos, Raymond Chandler, aquele, digamos assim, aquela narrativa no ar, mas mesmo assim ele não tem o mesmo ritmo, ele muitas vezes é um suspense psicológico, principalmente na primeira parte. Ele passa muito pelos medos, pela crise do personagem principal, do Ramiro. Então, eu tentei achar livros que às vezes inconscientemente são utilizados como inspiração, mas não encontrei. A escrita, eu tentei fazer algo parecido com o que o Hemingway e o Murakami fazem, com frases mais simples, mais diretas. Obviamente que eu não estou me comparando a eles, mas você precisa de alguns exemplos, né? Então eu tentei fazer, mesmo porque a história, ela depois de um certo, com avanços cronológicos e retrocessos, ela fica um pouco complexa, então a linguagem, pelo menos, ela tinha que ser o mais direta, o mais clara possível para facilitar para o leitor, né? O escritor, ele, digamos assim, tem que instigar o seu leitor, mas também não pode soltar ele de mão e fazer ele se perder na história, porque senão, obviamente, ele não vai chegar no final do livro, vai se perder no meio do caminho. Então, não há, uma resposta bem simples, não há um livro que tenha influenciado Um Passeio no Jardim da Vingança de forma direta. Eu gostaria de saber, na quarta pergunta, qual foi a ideia ou o primeiro pontapé para a construção do perfil psicológico do seu personagem principal? Conforme eu já tinha mencionado na primeira resposta, o Ramiro, ele é um amálgama, ele é uma união de características de pessoas que eu conheço, de homens e mulheres que eu convivo, que estão na faixa de 40, 50 anos e que geralmente nessa idade começam a ver que a vida vai ter um fim, né, e que talvez não demore tanto assim, e entram na clássica crise de meia-idade. O Ramiro, ele é forçado dentro dessa reflexão, dentro dessa crise, por uma experiência de quase morte. Ele sofre um atentado no início do livro e sobrevive. E as reações, os questionamentos, as dúvidas, as projeções que ele faz são todas comuns a várias pessoas que eu conheço. Então, assim, o Ramiro, para mim, é um personagem muito vivo. E eu acho que essa é a impressão que os leitores têm também quando leem Um Passeio no Jardim da Vingança. Ele é, apesar do contexto de ficção científica, do contexto de suspense, o personagem é muito vivo. É um personagem que você poderia encontrar em qualquer lugar,
na sua família talvez tenha um. Então, o Ramiro ele nasce muito de dúvidas e situações que eu passo, mas também muito de dúvidas e situações que a imensa maioria dos homens, meus amigos e conhecidos, atravessa. Na quinta pergunta, eu quero entender um pouquinho se haverá uma continuação e como que está sendo, se você já está escrevendo uma continuação do segundo livro, Um Passeio no Jardim da Vingança. Eu gostaria muito de saber detalhes, se tem como passar algumas informações aqui pra galera. Um Passeio no Jardim da Vingança, ele foi delineado para ser uma história com fim em si mesmo. Não é uma trilogia, não. Ela é uma história que tem começo, meio e fim. Todos os personagens, ao final, têm um encaminhamento das suas vidas. Então, eu em princípio, não previa uma continuação. Ocorre que no meio da história, nessas coisas que até atrapalham um pouco o escritor, eu comecei a imaginar uma nova narrativa paralela, que começa em meio ao livro, que continua depois do final da história, com parte dos personagens que estão no passeio. Essa história eu delineei ela para não perder, ela está guardada, porque se o escritor não descreve a ideia, ela foge, né? Depois fica tentando te lembrar o que tu tinha pensado, etc. E ela está guardada. E eu não quis escrevê-la logo depois do livro. Eu escrevi outras 2 histórias, outros 2 livros que estão aguardando aprovação em editoras e mais um livro de contos que vai sair em seguida. E essa ideia está lá guardada, está na gaveta. Talvez ano que vem eu retire ela da gaveta, detalhe ela mais, veja se vai me dar prazer escrever, se eu vou me divertir fazendo aquilo, reabrindo o universo de Um Passeio no Jardim da Vingança, que é um universo pesado. Depois que eu entro para escrever, apesar de me divertir, ele exige muito de mim. Então, se eu achar que eu vou efetivamente ter prazer escrevendo, eu talvez faça um livro que não é propriamente uma continuação, mas que aproveita e dá seguimento na vida de alguns dos personagens do primeiro livro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Mais uma vez quero agradecer a todos os autores e agora ao Daniel Nohai por ter aceitado o convite da entrevista. Fico muito grata a cada um de vocês. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.